Shalom, igreja. Glória a Deus. Pai maravilhoso, graças eu te dou, meu Pai, por essa oportunidade, Senhor. Graças eu te dou por esse momento, por essa comunhão, meu Deus. Meu Pai, me usa, meu Pai, me capacita, meu Pai. Me fortalece nesse momento, meu Pai. E que a minha palavra, meu Pai, chegue ao encontro do coração dos meus irmãos, Senhor. E eles saiam daqui hoje de uma forma diferente. Amém? Pode sentar, irmãos. Amém? Glória a Deus. Shalom. Glória a Deus. Amém. Irmãos, quero agradecer mais uma vez ao bispo por essa oportunidade de estar ministrando a palavra aqui, principalmente no dia de campanha, né? E hoje foi um dia atribulado. Vai acabar agora, o carro não quis pegar, a gente veio correndo, pegou o Uber, veio chegando. Amém. Mas glória a Deus por isso, por essa oportunidade. E nós estamos na campanha da Contramão, falando sobre posicionamento. Eu creio que Deus colocou uma palavra no meu coração a respeito desse tema. Espero que vocês entendam e compreendam a palavra e que Deus possa operar na vida de vocês. Eu, diferente da pastora Valéria e diferente dos irmãos, eu não costumo meditar em muitos textos, né? Para quem me conhece pregando, sabe que eu medito mais em um texto só, um versículo. Mas eu tenho visto que os irmãos têm feito introduções muito grandes aqui, antes de entrar na ministração. Ontem, por exemplo, o presbítero Jason, foi uma hora de introdução. Não foi? Mais ou menos. Depois ele falou, agora a gente vai entrar na mensagem. Eu falei, caramba, para mim já estava acabando. Então, mas por que eu não costumo dar uma introdução? Porque eu sei do nível de conhecimento da palavra que essa igreja tem. Então, quando você vai pregar em outros lugares, às vezes você precisa explicar quem é a Ana, quem é a Penina, quem é o Cana, né? Tem gente que não sabe. Mas eu sei que aqui nós já temos, graças a Deus, ao nosso bispo também, nós já temos um nível de conhecimento muito alto da palavra, né? Amém? Ou não? Né, seminarista? Cadê os seminaristas? Sexta-feira tem aula, hein? Né, Elisa? Sexta-feira tem aula, hein? Então, mas eu vou dar uma introdução para a gente se situar no momento em que a gente vai começar essa mensagem. Israel saiu do Egito. Israel caminhou 3 meses no deserto. E depois de 3 meses caminhando no deserto, em Êxodo 19, Israel para diante do Monte Sinai. E em Êxodo 19, Deus convoca Israel para mudar, para ter uma identidade, para começar a se formar uma nação. Israel tinha acabado de sair do Egito. Israel tinha visto as maravilhas que Deus fez no Egito. Israel tinha visto as maravilhas que Deus fez ao atravessar o Mar Vermelho. Israel tinha visto a coluna de fogo. Israel tinha visto o maná descer do céu. Israel tinha visto a água brotar da pedra. Mas agora, depois de 3 meses, Israel para em frente ao Monte Sinai. E eu já ministrei essa palavra aqui. Moisés sobe ao Monte Sinai. E Deus fala para que o povo não suba. Por quê? Porque há uma presença santa naquele lugar. E eu vou te falar uma coisa. Deus quer intimidade com aquele povo. Mas intimidade não vem sem santidade. Intimidade não vem sem santidade. Então Deus busca ensinar aquele povo que era escravo uma nova vida, uma vida de santidade, para que eles possam experimentar a intimidade. Então Deus convoca Israel diante do Monte Sinai, daquele povo que viu as maravilhas de Deus, e Deus escreve lá e Deus fala lá em Êxodo 19:4: Eu vos trouxe a mim.
Então Deus deixa bem claro que Ele quer proximidade. Deus sempre, eu tenho falado isso para os seminaristas, Deus quer proximidade, Deus quer intimidade, Deus quer estar perto de nós, Deus quer ser íntimo. Então Deus propõe um novo recomeço. Mas aí em Êxodo 20, Deus começa a falar das leis. Deus começa a colocar regras a respeito da santidade. Deus começa a falar como é que o povo de Israel tinha que andar. E quando Israel vê as leis, em vez de provocar temor, provoca tremor. E aí Israel agora é que não quer subir diante da face de Deus. Porque eu entendo que Israel fala assim, diante de tudo isso que Deus quer que eu mude, eu prefiro continuar do mesmo jeito e que Moisés fale com Deus. As leis que são expostas em Êxodo 20, em vez de aproximar Israel de uma santidade, afastam eles de Deus. Israel teme subir. Israel teme ver face a face. Quando Deus, pelo contrário, Deus quer ser íntimo, Deus quer estar no meio do povo. O objetivo de Deus não foi só o livramento de sair do Egito, mas um chamado de proximidade. Então Deus propõe uma nova aliança. E Ele diz lá no Salmo, em Êxodo 19, sereis minha propriedade peculiar, reino sacerdotal, nação santa. Deus não queria só um povo sacerdotal. Deus queria também um povo que representasse Ele aqui na terra. Um povo abençoado. Mas para isso havia condições. Para subir o monte tem que ter santificação. Para subir o monte tem que ter preparação. Para ser íntimo de Deus tem que ter separação. Israel não quis experimentar isso. Mas mesmo assim Deus deseja estar no meio do povo, estar entre Israel. Deus deseja tabernacular. O que é isso? Deus deseja estar ali no meio, se revelar, se mostrar a Israel. Porque o nosso Deus é um Deus de intimidade. O nosso Deus é o Deus que estende o cetro para você. É um Deus que rasga a cortina, que rasga o véu, para que você entre no Santo dos Santos e experimente aquilo que você não experimentou ainda. Esse é o nosso Deus de intimidade. Então Moisés sobe o monte. E de Êxodo 25 ao 31, Deus vai explicando a Moisés minuciosamente como é que ele queria o tabernáculo. Porque as coisas de Deus são feitas com ordem. As coisas de Deus são feitas com decência. As coisas de Deus são feitas da melhor forma. Enquanto Deus estava explicando a Israel, a Moisés, do versículo 25 ao 31, acontece algo. Em Êxodo 32, olha que Deus demorou 40 dias explicando como é que teria que fazer o tabernáculo, como é que teria que fazer as roupas, as vestes e o ritual. Mas o povo fala para Arão assim: Moisés está demorando. E um dia eles fazem um bezerro de ouro. Mas só que lá em Êxodo 20, Deus já tinha dito: não erguerá imagens para mim, não se prostrará diante de imagens. Tem muitos comentaristas que falam que o bezerro de ouro foi levantado para representar Deus. E o Israel estava, de certa forma, adorando a Deus. Mas Deus já tinha determinado que Deus não gostava de idolatria. Deus não gosta de idolatria. Deus não queria imagem, Deus não precisa de imagem. Porque o Deus que nós servimos não depende de uma imagem, não depende de um madeiro. Ele quer habitar, é dentro de você, é dentro de mim.
Mas Israel faz o bezerro de ouro. Um dia. Olha como é que as coisas de Deus são bem preparadas, elaboradas, 40 dias e 40 noites. Mas em um dia, a imagem é levantada. E Deus avisa Israel lá, avisa Moisés lá de cima do Monte Sinai. Moisés, o teu povo está pecando. Aí Moisés responde, o seu povo, Deus? Desce lá. E Moisés começa a descer o monte e encontra Josué. E Josué fala assim, tô ouvindo um barulho lá, um baticundum, um auê danado. Eu acho que é barulho de guerra. Aí Moisés falou, não é não. Essa batucada aí é de outra coisa. Essa batucada aí é de outra coisa. Em Êxodo 32 diz que o povo de Israel, diante de uma imagem, ele bebeu, comeu e se folgou. E se você entender bem o termo, se você for pesquisar o termo, aí não quer dizer se folgar, o povo estava sem roupa, semi-nu, dançando de uma forma que a gente conhece. Essa era a adoração que o povo estava prestando àquela imagem. Moisés desce, irmãos. E Moisés quebra as tábuas da aliança que Deus tinha dado a ele. Mas a ira de Deus já tinha se formado sobre aquele povo. E Deus fala assim para Moisés, Moisés, esse povo aí não tem jeito não. Você quer que eu mate todo mundo e comece a partir de você? Aí Moisés fala assim, não, Deus, tem misericórdia desse povo. Aí Deus fala assim, tá bom, Moisés, mas eu não vou mais estar no meio desse povo. E Moisés tomou uma decisão, irmãos, que não foi algo que Deus mandou. Moisés tomou uma decisão que não foi algo que alguém pediu para Moisés. Moisés tomou uma decisão de liderança, de separação. Moisés tomou uma decisão de que sabe que a ação dele pode influenciar outras pessoas e pode aproximar Deus da gente. Abra sua Bíblia em Êxodo 33, vamos ler só o versículo 7. Agora sim, acabou a introdução, vamos entrar na palavra. Foi rápida a introdução, né? A palavra também vai ser rápida. Êxodo 33, 7. Êxodo 33, 7 diz assim: tomou Moisés a tenda e estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou de tenda da congregação. Tem outra versão? Quem que está encontro? A minha está encontro, tem? Quem está encontro aí? A minha maioria. Amém. Ora, Moisés costumava pegar a tenda, ou uma tenda, e armá-la para si fora, bem longe da muvuca, do arraial. E ele chamava a tenda do encontro. E todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do que estava fora do arraial. Amém? Então, irmãos, o povo havia pecado, e pecado gravemente contra Deus. O povo tinha idolatrado, o povo estava na bagunça, irmãos, que nós costumamos ver, dizendo que estava adorando a Deus. E Deus decide não andar mais no meio daquele povo. Deus toma a decisão de não andar mais no meio daquele povo, no meio daquele arraial.
Por quê? Deus já tinha determinado a santidade, irmãos. Deus já tinha determinado a separação. Deus já tinha determinado que o povo de Israel era um povo diferente. Então Deus falou assim para Moisés: se vocês quiserem, ou vai ser assim, vocês vão encontrar a terra prometida, sim. Vocês vão entrar naquilo que eu prometi a vocês. Mas eu não vou andar mais com vocês. Eu enviarei um anjo, mas eu não vou andar mais no meio de vocês. Irmãos, vou te dizer uma coisa, irmãos. Tem gente que prefere a bênção do que a presença. Tem gente que prefere o carro, tem gente que prefere a casa, tem gente que prefere a promoção, o emprego do que a presença. Mas eu vou te dizer uma coisa, assim como Moisés declarou: eu não saio desse deserto sem a tua presença. Deus falou assim: vocês vão receber as bênçãos, mas não terão a minha presença. Vocês vão receber a terra prometida, porque o anjo da igreja pode ir à frente de você, e eu creio que ele vai, e você vai receber bênção, você vai receber status, você vai receber aquilo que tem no seu coração, mas você não vai ter a minha presença. Tem gente satisfeita, irmãos, com só receber as bênçãos e não sentir a presença. Tem gente satisfeito em Deus sair de perto dele. Tem gente vindo para a igreja só atrás das bênçãos. E no momento em que Deus prova: olha, eu quero mais de você, eu exijo mais de você, eu quero a presença, eu quero intimidade. Então Deus falou assim: vocês vão ser abençoados. O anjo vai à frente, mas a minha presença nunca mais estará com vocês. Então Moisés toma uma decisão. Porque Moisés deseja manter a comunhão com Deus. Moisés pega uma tenda, irmãos, e ele sai do meio do arraial de Israel. E longe do arraial de Israel, ele ergue essa tenda. E a Bíblia fala, irmãos, que quando Moisés entrava na tenda, irmãos, a glória de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, a intimidade de Deus descia sobre aquele lugar. Irmãos, talvez você tenha vindo aqui nessa noite não esperando nada de Deus, mas eu vou te dizer uma coisa: a glória de Deus está descendo aqui nesse lugar, a presença de Deus é notória aqui nesse lugar, e quem quer intimidade, quem quer ver Deus face a face, é só clamar. Moisés ergue a tenda, bem longe do Auê, bem longe do meio daquele povo de dura cerviz. Bem longe da bagunça. Porque ele quer intimidade. E Deus exige separação. Para ter intimidade, Deus exige separação, irmãos. Deus não vai se manifestar no meio do auê, no meio da bagunça, no meio do arraial. Deus vai se manifestar daqueles que buscam o Senhor intimamente. É aqueles que se separam. É daqueles que vão ao contrário daqueles que estão lá adorando. Deus se separa. Você hoje, Deus separou você hoje, para que a glória dele desça sobre a tua vida hoje. Buscar a Deus com vontade, com desejo,
É algo que tem que partir da gente. Não é o pregador aqui que vai estimular a tua busca a Deus. Não é o louvor aqui que vai estimular a tua busca a Deus. Buscar a Deus intencionalmente é se separar. E Moisés se separou daquele povo corrompido. Moisés buscou separação para que ele pudesse se encontrar com Deus. A Bíblia fala, irmãos, que Moisés falava a Deus como se fosse um amigo. Mas tem gente que prefere ser amigo do mundo. Mas Tiago 4,4 diz que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Nós temos que buscar intimidade com Deus. Portanto, todas as distrações, toda a roda dos escarnecedores, tudo aquilo que te separa da glória de Deus, tudo aquilo que te impede de ver a Deus, tem que ser deixado de lado, porque Deus quer estar contigo e te chamar de amigo. Eu saí da minha casa, eu saí da minha tenda com um objetivo hoje: de encontrar Deus, de conversarmos como amigo, de estar perto dEle, de falar assim: Deus, eu não posso viver sem a sua glória. Assim como o Salmo 51 fala, eu não preciso de nada, eu não preciso de terra prometida, eu não preciso sair do deserto. O que eu quero na minha vida é a tua presença. Moisés declarou: eu saí do meio da confusão para te buscar. Eu saí do meio do arraial para ter intimidade contigo. Eu me separei, eu fui contra o caminho que todos iam para buscar a sua face. Moisés implora: se não for com a sua presença, então eu não quero ir. Deus, se não for com a sua presença, nós não queremos sair daqui desse lugar. Confirma a sua presença em nossas vidas hoje. Confirma a sua glória em nossas vidas hoje, irmão. O que seria de nós sem a presença do Senhor? E a Bíblia fala no versículo 8, que quando Moisés ia para a tenda do encontro, toda Israel saía à porta das tendas e se colocavam à porta e esperavam Moisés sair do arraial e entrar na tenda. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que quando você se posiciona, você está bom testemunho. Tem pessoas que estão olhando e falam assim: caramba, ele vai para a igreja de novo hoje. Tem pessoas que estão ali, você passou e está com aquela latinha de cerveja e falou assim: foi domingo, foi quarto, foi outro, vai hoje também. Tem pessoas olhando o teu posicionamento. Tem pessoas vendo o que você está fazendo. Tem pessoas vendo a tua busca. Tem pessoas vendo o teu desejo de querer mais de Deus. Talvez você esteja passando assim: eu vou mais uma vez. E está passando ralado, ninguém está vendo não. Tem gente olhando para você e falando assim: olha, ele foi para a igreja. Olha, ela foi para a igreja. Mas assim como Moisés desceu do monte, ele voltou com um brilho diferente, com uma glória diferente. A Bíblia fala que as pessoas saíam, que todo Israel saía para ver Moisés entrar na tenda do encontro. E todos adoravam enquanto Moisés estava lá. E essa atitude de Moisés, irmãos, fez Deus voltar
Deus se arrependeu? Não, Deus não se arrependeu não, Deus sabe todas as coisas. Mas a Bíblia fala que Deus se arrependeu, né? Mas é a tradução errada. Fez Deus voltar a querer habitar no meio do povo de Israel. A tua atitude de buscar a Deus, de se separar, de adorar a Deus de uma forma diferente, vai trazer mudança na vida de outras pessoas, vai trazer mudança nos planos e projetos de Deus para a tua vida. Busca o Senhor, adore ao Senhor, porque Deus está vendo a tua adoração, não está passando igual às vezes as pessoas, você está falando assim, mas eu entrei na igreja, eu fui todos os dias da campanha e às vezes ninguém nem viu. Não, irmãos, Deus está vendo a tua dedicação, Deus está vendo o teu esforço, Deus está vendo a tua busca, Deus está vendo o teu desejo de querer mais e mais dele. Todos estavam olhando para Moisés quando ele saía. Tem gente olhando, vindo você adorar o Senhor. Então não está passando em vão não, irmãos. E Moisés ia, irmãos, sempre que ele podia, irmão. Não era algo de vez em quando, não. Sempre que ele podia, ele se separava, porque havia anseio e desejo dele de estar perto de Deus, irmão. Nós temos que vir para a casa do Senhor com anseio e desejo. Nós temos, aqui nem a frase que a irmã diz lá em Itaguaí, com expectativa, nós temos que vir para o culto, irmão. Qual o objetivo que tu veio para o culto hoje? Nós temos que criar expectativas. Nós temos que criar expectativas para vir buscar o Senhor. Nós temos que ter desejo. Nós temos que buscar Ele. Porque, irmãos, o texto diz, no versículo 8, que todos aqueles... Porque até agora eu estou falando, talvez você esteja pensando assim, pastor... Mas essa tenda era o clubinho do Bolinhas entre Deus e Moisés. Não, irmão. Não. Moisés fez a atitude. Versículo 9. Quando Moisés entrava na tenda, descia uma coluna de nuvem, se punha sobre a porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Versículo 10. E todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. E todo o povo se levantava e cada um à sua porta da sua tenda adorava o Senhor. Versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala com o seu amigo. E depois Moisés voltava para o arraial. Porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. Acho que é o versículo 7 que está. 33:7. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. A tenda do encontro não era algo exclusivo para Moisés, não era algo exclusivo para Josué, era para todos aqueles que desejavam buscar. Olha, Deus está falando assim, olha, a intimidade comigo não é para o pastor, não é para o bispo, não é para aquele que fala cheio de unção. A intimidade comigo é para todos aqueles que têm desejo de buscar, todos aqueles que têm desejo de alcançar, porque a glória do Senhor está se manifestando aqui. E se você quer intimidade, levanta a tua mão e pega. Não era exclusivo para Moisés não, irmão. Mas o texto da Bíblia dá a entender que ninguém ia. O texto diz que todos ficavam na porta enquanto Moisés ia. Mas a gente entende e sabe que não era exclusivo porque Josué estava lá. E Josué ficava lá direto. Deus está falando para mim e para você, a busca tem que ser intencional, tem que ser voluntária. Deus não precisa de favor de ninguém. Deus não precisa de curioso. Deus não precisa de questionadores. Deus não implora pela tua adoração. Deus continua sendo Deus. Você é que se afasta da glória dele. Deus não está pedindo favor para ninguém. Olha, se você não quer me adorar, eu vou continuar sendo Deus. Mas se você me adorar, olha,
a minha glória vai descer sobre a tua vida. Deus não está mandando direct para ninguém, não. Me aceita aí. Quer aceitar, aceita, irmão. Não quer aceitar, ele vai continuar sendo Deus. Mas a palavra do Senhor diz que a tenda era para todos. Era para todos. Mas nós entendemos que nem todos buscavam, irmãos. Sabe por quê? Porque para adorar a Deus não pode ser de qualquer jeito. Para adorar a Deus não pode ser de qualquer maneira. Deus exige santificação. Deus exige separação. Deus exige mudança de caráter, mudança de vida. E o povo de Israel preferiu continuar do mesmo jeitinho, comendo maná e bebendo água da pedra, mas não queria viver a intimidade que Moisés e Josué viviam, irmão. A tenda estava ali, a glória de Deus estava ali, e cada culto que o Senhor se manifesta aqui nesse lugar, eu creio que há uma coluna de fogo descendo no meio desse templo, e nós sentimos a presença do Senhor, e só pega quem quer pegar, irmãos. Mas Deus exige separação. Deus exige busca, mudança de vida. Deus não está implorando pela nossa adoração. A dependência é nossa. Se nós queremos continuar com caráter de escravo, nós vamos continuar com caráter de escravo. Se nós vamos continuar com saudade do Egito, nós nunca vamos ver aquilo que o Senhor tem prometido para a nossa vida. Se nós vamos continuar olhando para trás, irmãos, nós não vamos experimentar aquilo que o Senhor preparou para nós, irmão. Deus tem algo maior e melhor para mim e para a tua vida, amém? Recebe aí. Deus tem algo maior e melhor para mim e para a tua vida, irmão. Deus não te tirou do deserto, Deus não te tirou do Egito à toa. Deus não te levou para tu morrer na provação. Deus te tirou do Egito, te tirou do tudo para tu provar do melhor. Para tu experimentar aquilo que você ainda não tinha experimentado. A Bíblia fala, lá no Êxodo 20, que Deus fala assim, ó, eu quebrei essa aliança que eu tinha feito com vocês. E Deus manda o povo de Israel tirar como é que fala? As joias, os atavios, as alianças. Isso representa que Deus tinha quebrado aquela aliança que tinha feito com aquele povo. Deus tinha prometido assim, olha, você é geração santa, povo eleito. Um povo separado para a minha glória. Mas para isso tem que haver mudança. E Deus escreve através de Moisés aquilo que tinha que ser mudado no caráter daquele povo. Mas o povo preferiu a idolatria. O povo preferiu fazer as velhas práticas, irmãos. O povo preferiu se afastar da presença de Deus. Em vez de haver busca de santidade, houve medo e temor da glória de Deus. Mas Moisés tomou uma decisão. E essa decisão foi fundamental para que Deus voltasse a olhar com graça para aquele povo. Moisés fala assim para Deus, se o Senhor acha graça em mim, aí Deus falou, claro, é parceiro. Então acha graça no povo também. Moisés compra o barato daquele povo. Eu já tinha falado, Deus, mata todo mundo e começa de novo. Dá um reset aí. Ainda bem que eu não sou Moisés. Ainda bem que Moisés é considerado o homem mais manso de todos os tempos, irmão. Porque se fosse eu, irmão, dá reset aí, Deus. Começa tudo de novo, porque esse povo aí não tem jeito não. Deus fala assim, povo de dura cerviz. Povo que dura cerviz, povo que eu estou falando.
e não tem jeito. Mas Deus está falando assim: olha, eu vi na atitude de Moisés, eu vi na tua atitude, nessa semana de separação, nessa semana de encontro à vontade do mundo, eu vi na tua atitude o desejo de um coração quebrantado, de que quem quer intimidade comigo. A tenda do encontro era um lugar de revelação, era um lugar de direção, era um lugar de intimidade. E Deus quer se revelar a quem tem disposição de te buscá-lo. Deus quer se revelar a quem tem desejo de se entregar verdadeiramente a Ele. Deus está dizendo: eu vou revelar a minha glória a quem decidiu hoje sair do meio da confusão e me buscar nesse lugar de separação. Eu vou revelar a minha glória para você que veio nesse lugar se separar do mundo e me adorar. A tenda da congregação é um lugar de intimidade. O texto diz que Deus olhava Moisés, a glória de Deus descia naquele lugar. E Deus falava com Moisés como amigo, versículo 11. Não era só aparência. A glória de Deus estava ali naquele lugar. Deus está falando para mim e você: eu não preciso de boas estruturas. Eu não preciso de uma roupa bonita. Eu não preciso de uma boa eloquência. Eu preciso de corações rendidos a mim. Eu preciso de corações quebrantados a mim. Eu preciso de corações que me buscam em verdade. Até quando a gente vai ter Deus como aquele velho barbudo que está querendo fulminar todo mundo, irmãos? Até como a gente vai ver Deus como Israel, com temor, tremor, com medo? Pelo contrário, Deus é Deus de intimidade, é um Pai amoroso. É um Pai que nos adotou, irmãos. É um Pai que pagou o preço por mim e por você. É um Pai que te tirou do charco de lodo. O pastor não me tirou do charco de lodo, não, mas me tirou então. É um Pai que me resgatou do pecado. É um Pai que tirou as correntes do pecado da minha vida. É o Pai que o diabo chegou e falou assim: mas ele já fez muita besteira. Aí Deus falou assim: mas ele já pagou, eu já paguei o preço por ele. Ele é comprado, ele é meu. Eu já paguei preço de sangue pela vida dele e dela. A gente tem que ver essa imagem de Pai amoroso, irmãos. Enquanto a gente vê aquela imagem do Deus do Antigo Testamento, com um raiozinho ali para fulminar você, bem besteira, a gente vai se afastar de Deus, irmãos. Deus é um Pai amoroso, irmãos. A Bíblia fala, irmãos, que Ele nos amou primeiro. A gente estava lá nessa época, irmão, há uns anos atrás. Quem estava no mundo? Deixa eu ver aqui. O Ulisses estava lá. Vestido de roupa de mulher. Mas Deus resgatou. Deus mudou a vida. Talvez ele não estivesse nessa situação, mas outrora nessa época nós estávamos, irmãos. Aí na sarjeta do mundo, cachorro lambendo a nossa boca. Aí Deus pegou você, Deus vestes novas, colocou um anel no seu dedo, pagou a minha, a tua dívida e falou assim: agora vocês têm o poder de serem chamados filhos e filhas de Deus. O versículo 10 diz que o povo ficava adorando o Senhor Deus de longe na porta.
Mas Deus é Deus de perto, irmãos. Deus não é Deus de home office. Deus não é Deus de live. Deus é Deus de intimidade. Deus é Deus de perto. E se você veio aqui nessa noite, saiba que a glória dele está descendo aqui nesse lugar. A glória dele está se manifestando aqui nesse lugar. Deus sabe que você saiu de casa hoje, não sei como, mas você veio adorá-lo. Deus é Deus de perto, irmãos. Deus quer você pertinho. Mas para viver intimidade tem que ter consagração. Para viver intimidade tem que ver a busca dele. Deus está falando assim: nós estamos precisando de uma geração que volte a armar a tenda fora do arraial. Nós estamos precisando de uma geração, de um povo que busca a minha presença, não apenas pelos milagres, mas só pela presença. Nós estamos precisando, irmãos, de crentes que saiam da zona de conforto para viver a glória de Deus. Nós estamos precisando de pessoas que saiam das suas casas para experimentar a glória de Deus manifestada aqui nesse lugar. Porque quando nós nos separamos para buscar a Deus, o Senhor desce de forma extraordinária. Quando nós viemos à casa do Senhor com expectativa de buscar e o adorá-lo, a glória do Senhor se manifesta sobre a tua vida. Talvez você não tenha experimentado ainda, irmãos, mas eu sinto a presença do Senhor aqui nesse lugar. Eu sinto a glória do Senhor manifestar aqui nesse lugar. Talvez você ainda não tenha sentido ainda, mas eu sinto que a nuvem de glória do Senhor está repousada sobre esse lugar. E o Senhor quer falar contigo. O Senhor quer se revelar a você. O Senhor quer que você continue a buscá-lo. Mas pastor, Deus retirou a glória dele do meio do povo. Mas Deus retirou a glória dele do meio do povo para que o povo não fosse consumido diante da glória dele. Pelos pecados do povo. Mas Deus abriu um caminho, irmãos. Mas o caminho é apertadinho. O caminho é estreito, a porta é estreita. Deus falou assim: eu saí da presença de Israel, mas tem um caminho, tem uma porta estreita, e para se chegar a ele, tem que buscar, se endireitar e passar por essa porta estreita. A glória do Senhor, irmãos, ainda se manifesta, mas é nós que temos que nos adequar para chegar perto dele. E essa glória do Senhor não era exclusiva de Moisés, era para todos. E talvez você esteja falando assim: Deus só se revela a doutores, pastores, ministros e bispos e apóstolos. Mas Deus está falando assim: eu quero me revelar a você. Eu quero me revelar. É você que deixou tudo hoje, deixou aquele ar-condicionado gostosinho em casa e veio me buscar. Eu quero me revelar a você que hoje talvez tenha trabalhado, mas veio me buscar. Eu quero me revelar a você que deixou às vezes um passeio porque você tinha um compromisso com o Senhor. Eu quero me revelar a você que chegou aqui precisando de uma resposta de Deus. Eu quero me revelar a você que chegou aqui precisando do ultimato de Deus, falando assim: Deus fala comigo hoje. E Deus está falando assim: eu estou falando com você hoje. Eu estou me direcionando a você hoje. Eu estou falando com você hoje. Eu estou me direcionando a você hoje. Olha, se você veio buscar só as bênçãos,
você veio errado, mas se você veio buscar a presença, a glória do Senhor está sendo derramada sobre esse lugar. A Bíblia fala que Josué também estava lá, irmão, porque a tenda do encontro também é aprendizado, também é discipulado. Hoje eu estava em casa com a minha filha e de repente ela começou a louvar o Senhor. Mas ela só começou a louvar o Senhor porque ela escuta os seus pais louvando ao Senhor. As pessoas estão vendo a tua busca, a tua família está vendo a tua busca, os teus filhos estão vendo a tua busca. Você é exemplo. Você é exemplo na sua casa. Você é exemplo na tua família. Mas eu vou te dizer uma coisa. A tenda fora do arraial nos ensina que Deus se manifesta, não se manifesta em confusão, não se manifesta em pecado, não se manifesta em aparência, tipo sabor, adoração. Deus se manifesta em consagração, Deus se manifesta em quebrantamento, Deus se manifesta em comunhão, em separação. Então Deus está falando aqui nessa noite: saia do arraial da confusão, saia do meio do mesmo e venha adorar aqui nesse lugar. O Senhor quer se manifestar a você nesse lugar. Deus quer que você nessa noite arme a sua tenda, porque a glória dele está descendo aqui nesse lugar. E se você tem um coração quebrantado, sinta a presença do Senhor. Aleluia.